Vira para quem está do seu lado e fala: ei, abençoado, abençoada, não deixa esse fogo apagar sobre a sua vida. Dá um abraço em quem está à sua direita, à sua esquerda. Fala para ela: seja cheio da glória de Deus. Aleluia. Deus é muito bom e maravilhoso. Tem alguém que pode concordar com isso e dar um glória a Deus aí no seu lugar? Deus é maravilhoso, Ele é muito bom. Tem alguém que pode dar um glória a Deus aí no teu lugar? Aleluia. Meu amado, você vai comer outro rolo nessa noite. Você vai comer livro nessa noite. E você pode se assentar aí no seu lugar. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos... Não, mais alegria, gente. Se tiver algum visitante aqui nessa noite, ele precisa ver alegria na tua vida, para ele voltar, porque nós declaramos que somos uma igreja viva. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós somos uma juventude. Aleluia. Estou feliz de poder estar aqui compartilhando uma palavra com você nessa noite. Uma palavra breve também, Tati, igual a tua palavra breve. Tá bom. Teve irmão que bateu o recorde aqui, né, Cláudio? Não é você não, outro irmão bateu o recorde no ofertório. Deus é muito bom. E que bom que nós estamos aqui. Eu não sei se você se atentou, mas nós estamos terminando uma série que nós começamos ela em janeiro. Uma série Identidade. Quantos aqui tem uma identidade? Se você não tem, meu amado, meu amigo, eu fico surpreso com você. Pergunta para alguém que está perto de você: ou você tem uma identidade? Aí depois você pergunta: quem você é? Quem você é? Ah, eu sou filho de mamãe, filho de papai. É mesmo, ainda bem. Você tem uma mãe, tem um pai. E nessa noite, nessa série Identidade, eu precisava trazer uma palavra sobre a identidade. É uma renúncia. Porque todos nós temos uma identidade. Só que para nós sermos quem nós desejamos que o Senhor deseja que nós, quase dei uma dilmada aqui, quem que nós sejamos que Deus deseja que nós sejamos, quase dei uma dilmada, mas eu não concluí. Por que você deu risada, pastora Karina, alta voz, para me envergonhar diante da igreja? Nós temos uma identidade em Cristo, porque a palavra de Deus em Gênesis diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Eu me lembro que nós estamos já nesse tema identidade, com muitas palavras, no qual vem de encontro para as nossas vidas, e a nossa identidade realmente demonstra muitas vezes aquilo que nós carregamos. Muitas vezes aquilo que você carrega diz quem você é. Se você é alguém rebelde, a sua identidade ela é de alguém rebelde. Se você é alguém cheio de amor, a tua identidade, né, Fran, é alguém que sorri sempre com amor. Se você é alguém alegre, o teu sorriso também transmite muita alegria, porque é assim que todos nos veem. As pessoas aí afora rotulam as nossas vidas. Não sei se você sabe, mas nós pensamos e estamos em um mundo que nos bombardeia, um mundo que gera uma expectativa nas nossas vidas, um mundo que coloca um rótulo nas nossas vidas, e aquilo que nós fazemos muitas vezes determina quem nós somos. É ou não é? É. Tanto é que dizem por aí que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Você já ouviu isso? É um ditado que dizem por aí, não está escrito isso na Bíblia. Olha, você é a média das 5 pessoas, das 5 pessoas mais próximas de você. Alguém já leu esse versículo? Cleitinho, você que é um grande teólogo, já viu esse versículo na Bíblia? Não existe isso. Mas existe um versículo na Bíblia que diz que nós somos a imagem semelhante a Cristo. Quantos aqui são a imagem semelhantes a Cristo? Então nós precisamos entender qual é a nossa identidade e quem nós somos chamados para ser diante do Senhor. E eu preciso trazer uma palavra mais profunda nessa noite para mim e para a tua vida, porque a Bíblia nos ensina que a nossa identidade, a tua identidade, não está nas suas conquistas.
abençoado e abençoada. A tua identidade não está naquilo que você tem. As pessoas podem até rotular você por aquilo que você tem ou pelas suas conquistas. A tua identidade não está na opinião de pessoas, opiniões de pessoas por aí. A tua identidade, ela precisa estar em quem Cristo quer que você seja. Você está entendendo isso? Nós cristãos, quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Cristão é aquele que crê, acredita em Cristo. Todo cristão que está aqui nessa noite tem uma identidade, e Cristo tem uma grande expectativa sobre a tua identidade. Por quê, pastor? Porque quando nós temos uma identidade revelada de Cristo a nós, lá no mundo, nós somos semelhantes a Ele. Não basta lá no mundo nós sermos semelhantes a Cristo. Não basta ser semelhante a Cristo somente aqui dentro da igreja. Precisa aparecer com Cristo daquela porta para fora. A minha e a tua verdadeira identidade de cristão é sermos parecidos com Cristo. Diga isso, a minha identidade precisa ser igual a de Cristo. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor por isso. Porque você sabe que a sua identidade, não somente aqui dentro da igreja, mas lá fora, precisa ser igual a de Cristo. E a nossa identidade, ela exige de nós quem verdadeiramente nós somos. Porque existem muitas pessoas que podem ser o que elas quiserem. Hoje nós vivemos em uma geração que existe uma crise de identidade muito grande. Você abre o seu Instagram, você abre o seu Facebook, você abre o seu TikTok, qualquer coisa que você tem, do Satanás que é isso daí, qualquer coisa que você tem, se não for para ver as coisas do Senhor, tudo aquilo que nós abrimos, nós vimos pessoas com crise de identidade. Existem pessoas que vivem uma crise de identidade, que acham que um celular, um iPhone muda a vida delas, mas quando ela faz um Instagram, ela faz um Reels, um Story, ela faz um lugar bem bonito. Você já viu isso? Mas a vida dela, fora daquele Instagram bonito, daquele Reels bonito, Story bonito, lá atrás é uma vida totalmente destruída, porque aqui ela é uma pessoa, mas quando ela esconde isso daqui, ela é uma outra pessoa. Isso é uma crise de identidade. Nós vivemos numa geração hoje que muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. O mundo lá fora não sabe, mas os jovens, os homens e mulheres que estão aqui, entenda algo: você é imagem semelhante a Cristo. Ah, você não entendeu. O mundo lá fora não sabe quem você é, mas eu e você, nós sabemos que nós somos a imagem semelhantes a Cristo. Se nós somos a imagem semelhantes a Cristo, eu e você precisamos cheirar Cristo. Eu e você precisamos nos moldar ao padrão de Cristo. Você está entendendo? É isso que a nossa imagem precisa ser sobre essa terra. É isso que as pessoas precisam ter expectativas nos jovens de hoje em dia. Jovens parecidos com Cristo, sabe por quê? Porque quando você é parecido com Cristo, você se torna alguém imitável. Nós queremos e somos semelhantes a Cristo, porque nós queremos imitá-lo. A palavra de Deus diz: seja santo, porque eu sou santo. Ou seja, nós precisamos imitar a santidade dele, porque ele é santo. Aonde, pastor? Em qualquer lugar. Não só dentro da igreja, só aqui dentro da igreja. Eu e você somos a imagem semelhante de Cristo. Você perdeu a oportunidade de dizer amém. A grande questão é: não basta sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos parecer com Ele. Não basta nós sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos estar nele. E parecer com Cristo hoje, entenda isso, guarde isso, escreva isso. Parecer com Cristo hoje, não semelhante, parecer com Cristo hoje, estar em Cristo hoje, necessita muita renúncia. É muita coisa parecer com Cristo hoje, e renunciar nem sempre é fácil. Nenhuma renúncia é fácil, Machuca. A renúncia, ela é difícil, mas vale a pena quando nós entendemos quem nós precisamos nos parecer.
renunciar no mundo como o nosso mundo hoje, cheio de prazeres, cheio de coisas boas, coisas gostosas, é difícil, porque o pecado muitas vezes aos olhos do homem é bom, mas aos nossos olhos, que nós sabemos quem Cristo é, pecado nos afasta dele, não faz com que nós sejamos parecidos com ele. Então renunciar uma vida de pecado é uma vida difícil. Vira para quem está do seu lado e fala: renunciar o pecado é difícil, meu irmão. Pode significar renunciar o pecado, abrir mão de coisas muito importantes, coisas que muitas vezes nós damos muito valor, e renunciar muitas vezes nos leva a desafios que nós muitas vezes não esperamos. Entenda algo, é através da renúncia. Guarda isso, abençoado, crente, cristão. A renúncia que nós encontramos, ela nos dá uma liberdade verdadeira e plena em Cristo. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 9, 23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você está debaixo do Senhor, ser semelhante a Cristo, se parecer com Jesus, é todos os dias você negar a si mesmo. E negar a si mesmo todos os dias significa que todos os dias o pecado bate na tua porta. Eu e você, nós precisamos ser uma geração de homens e mulheres, jovens e crianças diferentes. Quantos aqui querem ir para o inferno? Diga amém. Ninguém quer ir para o inferno, mas quantos querem ir para o céu? Diga amém. Quantos querem ir para o céu? Dê um glória a Deus. Quantos querem ser salvos? Dê um glória a Deus. Então renuncia. Por mais que muitas vezes vá doer. Pastor, mas eu sou tão jovem para renunciar. Ei, é mais fácil você ir jovem, ter a tua salvação em Cristo, do que você ser um jovem, perder a sua vida e ir para o inferno. Muitas igrejas não pregam mais santidade. Santidade é o próximo tema que nós iremos entrar. Ei, mas nós aqui pregamos santidade, porque nós sabemos o quanto custa. E santidade custa a minha e a tua salvação. Sabe, nós não somos uma igreja radical. Nós somos uma igreja que pregamos a palavra de Deus. Nós não somos uma igreja radical. Não somos uma igreja livre. Nós somos uma igreja que pregamos a verdade. Nós somos uma igreja que nos baseamos sobre os princípios da palavra. Ninguém prega aqui o que quer. Ninguém nesse altar prega o que quer. Nós pregamos que nós precisamos nos mantermos firmes, para nós sermos salvos, para nós termos uma vida de santidade ao Senhor, porque sem santidade nós não encontraremos ao Senhor. Mas nós só seremos santos se nós entendemos que todos os dias nós precisamos renunciar muitas coisas para sermos parecidos com Ele. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz que tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas será que é possível, pastor, sermos imitadores de Cristo? Sim. É possível sermos imitadores de Cristo, sim. Diga para quem está do seu lado: é possível ser imitador de Cristo. Por que, pastor, é possível ser imitador de Cristo? Porque Deus nos fez a imagem semelhante a Ele. Se Deus nos fez a imagem semelhante a Ele, significa que é possível nós sermos semelhantes a Cristo. É possível nós imitarmos tudo aquilo que Cristo fez. E esse é o desejo de Deus sobre as nossas vidas. Você está entendendo? Ei, nós podemos imitá-lo, porque o Espírito Santo é quem nos transforma. E nós somos uma igreja, aqui existem homens e mulheres, jovens, idosos, crianças. Aqui existem pessoas que carregam a presença do Espírito Santo de Deus. Se você carrega a presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos mudar a história dessa geração, mudar a história de vidas. Ei, nós somos diferentes. Ah, pastor, mas minha mãe disse que eu não sou igual a todo mundo. E não é mesmo.
Você não é igual a todo mundo. Nós somos diferentes. Se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você. Guarde isso. Se você está em Cristo, o Espírito Santo, Ele habita sobre a tua vida. Ele não está só de passagem. Ele habita e é capaz de moldá-lo dia após dia e tornar você semelhante a Ele. Isso reflete nos nossos atos. Isso reflete nos frutos da tua identidade. Ser semelhante a Cristo, Lucas, reflete muito em quem você é. É o que eu disse agora há pouco. Se você ser alguém rebelde, vai refletir rebeldia. Se você for alguém alegre, vai refletir alegria. Se você for alguém bruto, vai refletir brucutu. Se você é alguém manso, vai refletir mansidão. E aí agora eu falo para você, olha para quem está do seu lado, que reflete a pessoa mais linda, mais cheirosa perto de você. Ai pastor, quem está do meu lado reflete beleza, aleluia. Ai pastor, quem está do meu lado não reflete beleza, mas reflete um cheiro diferente. É porque ele veio para a rede sem tomar banho. Acontece, irmão. Sabe, em termos simples, de fácil entendimento, ser a imagem de Cristo significa que nós fomos feitos para nos parecer com Ele. Você foi formado a imagem semelhante a Cristo. Danilo, você foi formado a imagem semelhante a Cristo para se parecer com Ele. Rafa, você foi chamado para se parecer com Ele. Por mais que você pareça José do Egito, mas você foi chamado para se parecer com Ele. A minha imagem e a tua imagem precisa se parecer com a imagem de Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e saber quem nós somos em Cristo. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa noite? As pessoas precisam olhar para você e saber quem que você é aqui na igreja e fora da igreja. Ei, o mundo tem expectativa em nós. É por isso que todas as vezes quando você vê alguém que se converteu, ela passa a ter uma nova vida, ela vai pelo batismo, ela passa por encontro, ela passa a ter um processo, as pessoas acabam olhando para ela, e eu costumo dizer que muitas vezes ela não vai precisar abrir a Bíblia para pegar, porque ela se torna a imagem de Cristo, o caráter dela era ela se transforma, ela passa a ser uma nova pessoa. Então todo mundo vai querer experimentar aquilo, aquela nova vida, aquela transformação, porque agora ela se parece com Cristo. Você está entendendo isso? A nossa imagem precisa transparecer que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, porque é isso que nós carregamos. Você pode dizer amém? O Espírito Santo de Deus é um agente transformador e vai buscá-lo e vai fazer você se tornar alguém semelhante a Ele, parecido com Ele, em todos os aspectos. Você pode dizer amém? Alguns homens na Bíblia, eles viveram uma jornada de renúncia sobre a sua identidade. Eles eram e se tornaram. Eles mostraram que ao deixar tudo para trás, porque renunciar, nós estamos pregando na célula 300 sobre um tema agora que está sacrifício. Alguns já estão nessa série. E eu fui ministrar numa célula essa semana, eu ministrei o tema sacrifício na série Os 300. E sacrifício nada mais é que uma renúncia, e custa muito caro, às vezes algum sacrifício. Estar aqui hoje para alguns foi renunciar, talvez pedido para você estar numa festa, para você talvez estar numa corrida de moto, corrida de cavalo. Você poderia estar em qualquer lugar, você poderia estar num bingo dos velhinhos, você poderia estar lá no churrasco do seu primo, da sua prima, da sua tia. Você poderia estar no shopping. Alguém aqui recebeu algum convite hoje para estar em algum lugar? Vai, gente, não precisa ficar com vergonha não. Mas graças a Deus você está aqui. Diga comigo, ainda bem que eu vi. Oh meu Deus. Gente, quem também não recebeu convite nenhum, seu convite foi do Senhor para estar aqui. Declare então comigo, ainda bem que eu vi. Sabe, você renunciou a estar em qualquer outro lugar.
Talvez custou aquela coxinha que você ia comer, aquela carne dura que o seu tio faz, que o seu pai faz. Pai, me perdoa, mas seu churrasco é durinho, pai. Você vai aprender comigo ainda um dia. O pessoal aqui gosta de fazer churrasco, pai. Um dia eu vou levar o senhor na casa deles. Mas sabe, muitas vezes nós vivemos para renunciar, para sacrificar rolê, balada, curtição, relacionamentos, e vale a pena. E eu te digo mais, nós temos a oportunidade de viver uma vida plena na nossa identidade cristã. Tem alguém que está entendendo essa palavra nessa noite? Tem alguém que está aqui comigo? A nossa identidade cristã é uma vida de renúncia. Diga comigo, a minha identidade cristã é uma vida de renúncia. Lá em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ei, isso daqui dá muita importância à nossa identidade. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Ei, você quer ser semelhante a Cristo? Entenda isso, nós já estamos crucificados com Cristo, já não vive mais eu nessa terra. É por isso que eu vivo de milagre em milagre, é por isso que as coisas acontecem, o sobrenatural sobre as nossas vidas, porque é Cristo que vive em mim. Só que Cristo, para viver em mim, Ele precisa estar nos mesmos lugares que eu e você estamos. Você está entendendo isso? 2 Coríntios capítulo 5:17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que significa isso? Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, então a minha antiga identidade foi deixada para trás. Hoje eu sou alguém totalmente transformado. Nós pregamos muito sobre isso. Eu falei mesmo de Pedro, citei algumas pessoas de exemplo. Eu falei que Pedro, sem o Espírito Santo, era uma pessoa, com o Espírito Santo de Deus se tornou outra pessoa. Porque a nossa imagem reflete aquilo que nós carregamos. E nós somos novas criaturas em Cristo. Tem alguém que é nova criatura em Cristo aqui? Eu e você, nós somos chamados à santidade. 1 Pedro capítulo 1:16 diz assim: porque está escrito, seja santo porque eu sou santo. Nós fomos chamados para sermos santos, nós fomos chamados para nos parecer e ser semelhante a eles. Então seja santo porque o Senhor é santo. Existe uma citação de C.S. Lewis que ele diz assim: o cristianismo começa quando os homens se tornam conscientes de que são pecadores. Ei, você só se torna alguém semelhante a Cristo quando você reconhece que você é pecador e necessita de Cristo sobre a sua vida para ser semelhante a Ele. Eu olho para a vida de Moisés, Hebreus capítulo 11, 24 e 26 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou o seu chamado. A palavra diz assim: pela fé Moisés, já adulto. Moisés não era uma criança. Quantos adultos nós temos aqui nessa noite? Diga amém. Moisés recusou ser chamado da filha do faraó, porque, escondendo-lhe antes ser maltratado com o povo, do que por pouco tempo ter gozado do pecado. Sabe o que significa isso aqui? Moisés renunciou uma posição de privilégio no Egito, para se identificar com o seu povo, para cumprir o seu chamado e ser o libertador de Israel. Moisés, ele cumpriu o seu chamado. Moisés, ele renunciou riquezas, renunciou um governo, renunciou um trono, para ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Eu e você precisamos entender uma coisa: o Senhor está te chamando para renunciar a alguma coisa nesse tempo. Porque eu começo a ler aqui, eu começo a ver a história de Davi. 1 Samuel 16, 11 e 12 diz: então disse Samuel a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? Ei, está faltando alguém. Faltava Davi aqui. E disse: ficou ainda o mais novo, que apacenta ovelhas e está lá no pasto. Ah, não é esse, não é possível que será esse. Sabe qual é a renúncia de Davi aqui? Davi passa de um simples cuidador de ovelhas, de um simples homem do pasto, ao principal rei de Israel, ao principal rei que já existiu.
porque ele reconheceu o seu chamado. Ele renunciou o pasto para viver o reinado de Israel, assim como Deus já o havia dito que ele seria, ungiu Davi a ser rei. Você está entendendo? Quando eu volto para a Bíblia, eu vejo os apóstolos, Mateus 4, 19 e 20, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Pedro, Tiago, João eram pescadores, mas eles deixaram tudo, renunciaram tudo para ser semelhante a Cristo, para se parecer com Cristo, para imitá-lo, para entender a sua palavra. Você está entendendo? A renúncia desses apóstolos foi deixarem as suas ocupações, foi deixar as suas famílias para andar com Jesus Cristo. É uma renúncia que dói, mas é uma renúncia que Ele está vendo que você é capaz de fazer. Apóstolo Paulo, Filipenses 3, 7 e 8 diz: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. A renúncia de Paulo, Paulo abandonou um status. Paulo era um homem fariseu, perseguidor de cristão, defensor da lei naquele tempo. Ele renunciou à sua identidade de tudo isso, para se tornar um apóstolo de Cristo. Paulo também era uma pessoa sem Cristo, se torna uma outra pessoa semelhante a Cristo. Nós pregamos e usamos Paulo como exemplo até hoje. Até hoje. Eu estou falando Moisés, eu estou falando de Davi, o apóstolo Paulo, eu estou falando de alguns dos apóstolos que caminharam com Jesus. Quando eu olho para os exemplos desses homens aqui, como demonstra uma renúncia importante para as nossas vidas. Ou seja, todos estes homens, eles entenderam que renúncia é uma parte essencial da minha e da tua caminhada cristã. Ser um cristão hoje requer uma renúncia. A renúncia, ela permite nós vivermos propósitos maiores diante do Senhor. Reafirmo, a nossa identidade em Deus é o que realmente nós precisamos ser. A nossa identidade precisa estar em Cristo. Diga isso para quem está do seu lado. A nossa identidade cristã precisa estar em Cristo. A nossa identidade em Cristo, ela é fundamental para entendermos quem verdadeiramente nós somos. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós somos transformados e recebemos uma nova identidade. Alguém já aceitou a Cristo como seu Salvador? Ao aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, você se torna uma nova criatura dele. Você se torna não apenas criatura, mas você se torna filho. Ao aceitarmos Jesus, quando nós demos aquele: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, é essencial para a minha vida saber quem eu sou. Nós recebemos uma nova identidade, e essa nova identidade, ela é definida pelo nosso relacionamento com Deus. A nova identidade que eu e você nós somos, ela nos define quem nós somos diante do Senhor. Aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós assumimos duas identidades em Cristo. E a nossa identidade em Cristo, ela é definida pelo nosso relacionamento. Essas duas identidades que nós assumimos, a primeira que nós assumimos é que nós nos tornamos filhos. Diga: eu me torno filho. A palavra mesmo diz em João capítulo 1, 12, está escrito: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso revela que nós somos adotados a uma família de Deus, somos os seus filhos e filha, e não existe valor a tal amor tão grande que nos aproxima de Cristo como isso que está escrito aqui. A segunda identidade que nós assumimos, nós nos tornamos novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim: aprendemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as velhas coisas já passaram. Eu disse isso para você no começo dessa ministração. Entenda algo: ao assumirmos a nossa condição de sermos filhos, nova criatura significa que nós nos unimos a sermos não somente semelhante, mas parecido com Cristo. Nós deixamos para trás uma vida velha e temos sobre as nossas vidas uma nova identidade. Você está entendendo isso? Recebemos uma nova vida em Cristo.
Renunciar muitas vezes pode parecer um conceito muito difícil, mas é a parte essencial do nosso crescimento espiritual. Eu e você, nós somos chamados para renunciar. Eu e você, nós fomos chamados para renunciar. Para ser filho, você precisa renunciar. Para ser filho, você precisa renunciar. Para se parecer com Cristo, você precisa renunciar. Romanos capítulo 12, 2 diz: somos exortados a não nos conformarmos com as coisas deste mundo, mas sermos transformados o que? Pela renovação da nossa mente. Você só se torna alguém semelhante a Cristo quando a sua mente tiver uma mudança. Porque enquanto você continuar com as mesmas atitudes lá fora, você continuará aqui dentro omitindo quem você realmente é. Isso significa que devemos renunciar os valores e padrões que exercemos fora da igreja. E muitas vezes é uma cultura que se opõe a vivermos os princípios que Cristo estabeleceu sobre as nossas vidas. Renúncia é algo muito sério, porque muitas vezes, e eu sempre vou dizer isso, muitas vezes você precisa renunciar a relacionamentos tóxicos, relacionamentos que estão te impedindo de estar próximo de Deus. Eu não estou falando de relacionamento do seu crush, do seu compromissado, do seu namoro, aquilo que você quer viver. Eu estou dizendo que tipo assim, aquilo que te atrapalha de viver próximo a Cristo, renuncia a isso. Você não é imagem semelhante de Cristo. Você acha que Cristo ia estar no escurinho dando uns pega na mina no qual você se relaciona? Você acha que Cristo ia estar em qualquer bar? Ah, pastor, mas Cristo se assentou com pecadores. Verdade, mas Ele não fez nada aquilo que nenhum pecador fez. Cuidado com esses relacionamentos que têm te afastado de Cristo. 2 Coríntios capítulo 6, 14 diz: nós somos advertidos sobre a importância de não nos unirmos a um jugo desigual. Então toma cuidado com quem você está se relacionando, porque pode ser, ai pastor, mas não tem nada de mal, não tem nada de mal agora, mas você pode perceber que muitos que falaram, não tem nada a ver, assinado Satanás embaixo, já não está na igreja hoje, porque renunciaram a Cristo pela metade. Não renuncie os valores e princípios de Cristo, não renuncie, não vale a pena. Vale a pena se estabelecer neste lugar, sabe, vale a pena se estar onde Cristo está e ser parecido com Ele. Nós precisamos entender que nós precisamos renunciar o pecado, e renunciar o pecado é fundamental para as nossas vidas, para vivermos em harmonia com a palavra de Deus, para nós termos a nossa identidade firmadas em Cristo. Nós precisamos nos parecer com Ele. Muitas vezes se parecer com Ele é ser santo como Ele é. Precisa renunciar aquilo que nós chamamos de pecado, que todos os dias está na nossa porta. Em 1 Pedro 2,24 diz que nós aprendemos que Cristo nos levou e levou todos os nossos pecados à cruz, nos chamando a viver de maneira justa. Quem você é quando olham para você? O que você tem renunciado, já que você é filho? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? O que o teu pai tem pedido para você renunciar? Ah, pastor, eu não tenho ouvido muito meu pai falar. É porque talvez você não tenha tido intimidade com o teu pai pediu para você ler. É talvez porque você não tem comido do rolo. É porque talvez você não tem comido da palavra. É por isso que talvez muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz do nosso pai falando conosco. Porque Deus todos os dias fala para você renunciar. Como, pastor? Deus usa o Espírito Santo, que é aquilo que nós carregamos. Deus usa o Espírito Santo e fala: não vai por este caminho não. Não anda com ciclano, não anda com fulano não, que vai dar ruim para você. É a maneira de nós ouvirmos muitas vezes Deus falar conosco. É muitas vezes a maneira que nós estamos ouvindo o Espírito Santo falar: olha, renuncia a isso, porque eu sei que o seu fim vai ser se afastar da igreja. Nós somos uma geração que precisamos entender que o Evangelho é renúncia. Diga comigo: o Evangelho é renúncia. Não, diga forte comigo: o Evangelho é renúncia. O Evangelho é deixar o nosso velho homem para trás, porque eis que faço coisas novas sobre a sua vida. Se Deus faz coisas novas sobre a sua vida, vale a pena renunciar. É ver Jesus
chamando o jovem rico. Jesus dá uma grande oportunidade para aquele jovem rico. Ei, jovem rico, ele pergunta: o que eu faço, bom mestre, para mim andar contigo, ser semelhante ao Senhor, fazer o que o Senhor está fazendo? Ele fala para Jesus, e Jesus fala: faz o seguinte então, meu querido jovem, pega tudo que você tem, distribua aos pobres, dê aos necessitados e siga-me. É uma renúncia difícil de fazer. Aí eu pergunto para você: aquele jovem andou com Cristo? Não. Se você conhece as escrituras, aquele jovem não andou com Cristo. Sabe por quê, Lucas? Porque ele não quis renunciar à riqueza. Sabe por quê, Caio? Porque ele não quis deixar aquilo que trazia benefícios próprios para ele. Ele só era conhecido um jovem rico porque ele tinha bens, ele tinha status, mas sem aquilo ele não seria conhecido. A questão é: o que Jesus está pedindo para você renunciar hoje, para você não ser conhecido, reconhecido por quem você é, pelo que você tem, mas sim você ser reconhecido por aquele que está em você, que é muito maior que todas as coisas. É isso que nós precisamos ser nessa geração, é isso que nós precisamos fazer nessa geração: renunciar àquilo que nos leva para o inferno e começar a seguir a Ele, ser semelhante a Ele, para nós vivermos a vida eterna. Sobem, meninos, que eu já vou terminar. Sabe, eu não posso seguir a Jesus, você também não. Você não pode seguir a Jesus com uma nova identidade, com as coisas velhas do seu caráter antigo. É impossível você querer viver para Cristo. É impossível você querer viver uma vida de santidade com o seu caráter velho. É impossível. Nós precisamos parar de ser a geração de mimimi, a geração que só quer brincar com a palavra, sabe, que não quer que Ele habite, quer que Ele seja o momento abençoador das nossas vidas. Quando Ele nos abençoa, nós vamos embora. É isso que acontece com quem não tem uma identidade firmada em Cristo. É isso que acontece quando você vê alguns lugares vazios na igreja. É isso que acontece. Nem todo mundo quer ser semelhante a Ele. Nem todo mundo quer ir para a cruz como Ele foi por amor a mim e a você. É isso que dói. É isso que dói, Andrei. Negar a vida lá fora. É isso que dói, Carol. Aí eu faço uma pergunta: lá fora é melhor do que aqui? Quem já esteve lá fora, é melhor do que aqui? Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Não conheço, mas Deus conhece. É por isso que todas as vezes Deus te dá uma nova chance. É porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sabe quem você é, Rafa. Ele sabe o que você carrega, Luiz. Ele sabe quem você é, Wanderson. Ele conhece cada um. Ele sabe quem você é, Vitor. Ele sabe quem você é, Carla. Ele sabe quem você é, Ju. Ele sabe quem você é, Tati. Ele te conhece pelo nome, Cleiton. Ele te conhece pelo nome, Machuca. Ele te conhece pelo nome. E Ele sabe quem você é. Então você pode tentar qualquer coisa, mas Ele sabe que a tua identidade no final é a identidade de filho. E filho é parecido com Ele. É ver Jesus chegando para Mateus, que era um cobrador de impostos. É ver Jesus chegando para o pequeno Zaqueu, que estava subindo na árvore, e mudar a vida desses homens. É ver Pedro, Jesus chegando para ele, falando: olha, eu faço de você hoje, que até hoje você era um pescador de peixes, mas eu vou te tornar um pescador de almas. Eu vou te tornar um pescador de homens. Sabe, a gente não consegue seguir para o novo de Cristo com uma identidade velha. É impossível. Vira para quem está do seu lado e fala: é impossível seguir a Cristo com uma identidade velha. Sabe por quê? E se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé já com os olhos fechados. É impossível conseguir seguir a Cristo com o novo
numa identidade velha, sabe por quê? Porque o Senhor disse para mim e para você: eis que faço coisas novas. Se Deus faz coisas novas, é impossível continuar vivendo com as coisas velhas. O maior problema de hoje em dia é que ninguém quer deixar tudo para trás e seguir a Cristo. Ninguém quer renunciar, porque renunciar dói, renunciar não é confortável. Ei, a nossa identidade em Cristo é sim uma renúncia de transformação para a vida eterna, uma renúncia profunda que nos leva a tudo que nos impede. Para nós vivermos o novo, nós precisamos renunciar. Para você viver o novo de Cristo, você precisa renunciar. Ao abraçarmos essa nova identidade, entenda isso, também encontramos um novo propósito nas renúncias que nós fazemos. Porque eis que faço coisas novas, é isso que o Senhor está dizendo. Pois sabemos que deixar tudo para trás para viver para Cristo, entendemos que vale a pena. Todos os dias renunciar tudo para viver ao lado dele. E eu concluo que para nós vivemos a nossa identidade em Cristo, renúncia é ter compromisso. Você não faz um compromisso com a igreja, você faz um compromisso com Cristo. Quando você falha, quando você erra, você não erra com a igreja, você erra com Cristo. Quando você não renuncia, você não renuncia por amor à igreja, você não renuncia porque você não ama Cristo o suficiente. E feche os seus olhos aí no seu lugar. O que é que você ainda precisa renunciar nessa noite? Aonde é que você precisa ser, não somente semelhante, mas parecido com Ele? Eu faço um convite para você nessa noite. Reflita aí, reflita aí. Tem algo que você precisa ser parecido com Ele. Começa a refletir o que é que tem te impedido de estar mais perto dEle.